pessoal! Recentemente eu ganhei um Kindle e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha primeira experiência de leitura no Kindle e também a minha primeira experiência de ler um livro da Agatha Christie, porque o primeiro livro que eu li no Kindle foi Os Relógios. Eu confesso pra vocês que há bastante tempo eu tava pensando em adquirir um Kindle, mas eu tava com medo, porque todos os e-books que eu li até hoje, eles foram lidos no aplicativo Kindle para celular e eu tinha muita dor de cabeça. E eu achava que isso também ia acontecer com o Kindle e que eu não ia conseguir manter um hábito de leitura nele. Mas assim, a experiência de leitura foi muito diferente. Ele é um aparelhinho muito leve, como vocês podem ver, ele é pequenininho, o meu Kindle é geração 8, se eu não tô muito enganada, mas ele é muito levinho, é muito fácil ficar segurando em qualquer posição para leitura, seja virado para cima, virado para baixo, de lado, é muito simples. Realmente aquilo que eu ouvi dizer, eu vou repetir aqui para vocês, é verdade, ele não ilumina para fora, a iluminação dele é concentrada na página. Então, você pode ficar próximo lendo que não te dá dor de cabeça, ele não ilumina demasiadamente o ambiente onde você tá e isso acaba se tornando muito confortável. A página de leitura eu vou abrir aqui para vocês verem se é que a câmera vai conseguir captar bem, mas ela é bem amarelinha, eu achei isso incrível. Quando a iluminação do local onde você tá, ela é, assim, boa, você tá, por exemplo, de dia lendo, ela fica branquinha. Mas se você tá lendo à noite, numa iluminação um pouco mais baixa, como, por exemplo, hoje, atualmente, tá aqui onde eu tô gravando, a cor da página, ela fica bem parecida com uma página pólen de livro mesmo. Eu achei isso sensacional. Como vocês podem ver, eu tenho bastante e-books aqui na minha biblioteca Kindle. A grande maioria deles foram livros que os próprios autores disponibilizaram gratuitamente na Amazon. Então, até hoje eu comprei poucos e-books, assim, não comprei muita coisa. E eu ainda também não tive a experiência do Kindle Unlimited, então não posso falar muito para vocês a respeito disso. A bateria dele, apesar dele já ser um Kindle um pouco velhinho, vamos dizer assim, dura muito bem. Eu consegui ler 2 e-books e meio. Eu terminei um e-book que eu havia começado no celular. Eu li Os Relógios da Agatha Christie, que tem em torno de 300 páginas. E eu também li A Maldição dos Inocentes, da Camila Pellegrini, que é um calhamacinho, assim. Deve ter em torno de umas 500 páginas, mais ou menos. O Kindle diz que tinha 595, mas eu não sei muito bem se dá pra confiar nessa contabilização de páginas do Kindle, se comparado a um livro impresso, por exemplo. A leitura realmente, ela flui muito bem, como se fosse um livro físico mesmo. Eu não tive dificuldade nenhuma em ler. A única coisa que me incomodou um pouco, mas também é pela falta de prática, pela falta de uso, foi a porcentagem não mudar. Quando você está lendo um livro físico, você vira a página, você tem o progresso, né? Você sai da página 90 e vai para a página 91, por exemplo. Quando o e-book ele é muito grande, você passa muito tempo na mesma porcentagem. Então dá a sensação de que a leitura não está andando, de que o negócio não está fluindo. Porque você vira, você vai virando e você continua lá em 3%, 4%, você passa 5, 6 viradas, 10 viradas e o negócio não sai de 5%. Mas eu sei que é uma coisa que é falta de costume mesmo, então eu sei que nas próximas leituras eu vou me habituar bastante. Agora vamos falar com relação a preços de e-book, que eu acho que talvez seja uma coisa que preocupa bastante o pessoal. Nem todos os livros que foram disponibilizados em e-books, eles estão dentro do Kindle Unlimited. Eu já ouvi bastante gente falando que livros, por exemplo, parece que da Suma da Letra não estão disponíveis no Kindle Unlimited, então talvez você não encontre, né, essa assinatura, livros, por exemplo, do King, mas não tenho certeza, posso estar falando besteira, me corrijam aqui embaixo se eu estiver errada, mas há sim vários livros que não estão dentro do Kindle Unlimited para você ler.
Em grande maioria, em grande parte, os autores nacionais, quando eles se autopublicam na Amazon, eles disponibilizam o livro no Kindle Unlimited, porque é uma vantagem pra gente que as pessoas leiam o nosso livro dentro da sua assinatura. Mas isso não acontece com grande parte das editoras, porque, infelizmente, elas não estão interessadas em incentivar a leitura do e-book. Elas querem que você leia o livro delas, independente se é e-book ou se é livro digital. E isso também justifica, entre aspas, o preço dos e-books que tanta gente reclama. O que acontece? Os autores nacionais, a grande maioria dos autores nacionais, eles publicam os seus e-books no preço de R$ 5,90, no máximo ali R$ 10. Talvez alguém coloque um pouco mais caro, porque ache que é melhor para sim, enfim. Mas os livros das grandes editoras, eles têm pouca variação de preço. Eu já peguei livro que custava tipo R$ 50 o físico e R$ 47 o e-book, né? Então, que vantagem Maria leva de pegar o e-book? O Kindle. Você ter o Kindle, você levar ele para qualquer lugar, entre aspas, né? Não ser tão pesado quanto um livro físico. Você não estragar o seu livro físico. Há, sim, algumas vantagens dependendo do seu uso, da onde você mora, principalmente, né? Para onde você vai com aquilo. Porque eu acho muito difícil alguém roubar um livro. Mas um aparelho Kindle, a gente não sabe muito bem, né? Enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem um livro que eu tô querendo muito, que é o Escrever Ficção, um manual de criação literária do Luiz Antônio Assis. Esse livro ele foi publicado pela Companhia das Letras. O preço atualmente dele é R$ 79,90. No Kindle hoje ele tá saindo R$ 39,90. Ele tá com 40% de desconto. Na Book Friday ele tava saindo por R$ 27,90. Então, assim, o preço dele realmente não é tão baixo se comparado ao livro físico, porém há um desconto bastante razoável ali. Eu tô cogitando a hipótese de comprar todos os livros que eu quero ler de técnica de escrita em e-book, porque tem a facilidade de você marcar, de você adicionar nota e você revisar as suas notas depois. Talvez até um pouco mais fácil do que o livro físico, de você ter que ficar folheando ou fazendo marcações nas folhas. Contudo, eu confesso que eu não estou totalmente 100% adepta ainda ao livro digital. Me incomoda um pouco o fato de pagar R$ 40 em um arquivo. Então eu preciso ainda assim fazer isso entrar melhor na minha cabeça, valorizar mais a história do que o objeto livro mesmo. Contudo, todavia, se você já tem um Kindle, eu falo para você ficar de olho nas redes sociais dos escritores nacionais, porque eles estão sempre colocando seus livros gratuitamente. Então é uma maneira de quem não assina o Kindle Unlimited, como por exemplo é o meu caso, ler esses livros sem custo algum. Por exemplo, recentemente, agora que foi sexta-feira 13, agora, sexta-feira passada, que foi sexta-feira 13, a gente teve 13 autores de literatura de terror que disponibilizaram contos e histórias completas, romances completos, gratuitamente na Amazon. E eu aproveitei para baixar Requiem, acho que é assim que se pronuncia, da Bianca Souza, Albertine, do Décio Gomes, e Orgulho de Ser, uma antologia LGBT publicada pela Rico Editora. Mas esse aqui foi um pouquinho antes, esse aqui foi após a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Então foram 3 livros adquiridos de forma gratuita em mais ou menos no espaço de uma semana. Pra mim, na minha visão, se você tem disponibilidade, se você tem condição financeira de adquirir um Kindle e você gosta de ler livros digitais, adquira, não perca tempo, eu acho que vale muito a pena. Por mais que os e-books de outras editoras eles custem quase a mesma coisa do livro físico, se você pegar o hábito realmente de ler e-book, qualquer desconto é desconto, não é mesmo, gente? Pois é. Agora eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o livro Os Relógios, da Agatha Christie. Eu vou deixar a capa por aqui porque meu braço tá doendo já. Como eu falei, Os Relógios, da Agatha Christie foi o meu primeiro contato
com a escritora. Eu já ouvi falar muito, quem já não ouviu falar muito da Agatha Christie, não é mesmo? Tem livros dela muito famosos que o pessoal comenta bastante. Acho que um dos principais é aquele Assassinato no Expresso do Oriente, alguma coisa assim, não lembro o nome. Mas os relógios, ele tava gratuito mais um livro gratuito. Ele tava gratuito na Amazon, então eu aproveitei e baixar. E assim que o Kindle cheguei em casa, eu fiquei louca pra ler alguma coisa nele, porque eu queria muito testar como é que seria a leitura no Kindle. E aí, folheando o Kindle, eu encontrei esse da Agatha Christie e falei, por que não é mesmo? Eu ainda não li nada dela, vamos lá. Nessa história a gente vai acompanhar 3 investigadores. Um deles eu sei que é o Pohalô, ai, um negócio assim, gente, me desculpa com esses nomes. Eu sei que é um investigador muito famoso das histórias da Agatha Christie, porque eu ouvi a Duda Menezes comentar sobre isso. E o que acontece na história é o seguinte: uma jovem é contratada para ir até uma casa fazer uma datilografia. A história, pelo que eu entendi, ela se passa em 1920, alguma coisa assim. E nessa época nem todas as pessoas tinham acesso à máquina de escrever, nem todas as pessoas sabiam escrever. Então elas contratavam essas agências que tinham as moças que faziam datilografia. Elas iam até as casas, escreviam as histórias das pessoas, dos escritores também. Escritores usavam nesse serviço. Depois elas iam até a agência e elas passavam tudo para a máquina de escrever. Então ela foi contratada para ir até a casa de uma professora para fazer esse serviço. Chegando lá, ela acaba encontrando o corpo de um homem em uma sala de estar. Quando a dona da casa chega, porque a senhora ainda não estava lá, ela percebe que a dona da casa, na verdade, é cega e que ela não estava lá no momento do assassinato. Então ela sai gritando, feito uma doida, uma desesperada, na rua e acaba esbarrando com um investigador que para mim pareceu algo como FBI, CIA, alguma coisa nesse sentido, que estava coincidentemente passando pelaquela rua. Ele entra na casa, ele chama a polícia, que coincidentemente o investigador da polícia é um amigo dele, é um conhecido dele. E os dois começam a trabalhar juntos para saber quem assassinou aquele homem, quem era aquele homem. Porque ele não tem identificação alguma, ele não tem digital, ele não tem antecedentes criminais, ele não tem nada que identifique quem é aquele homem e por esse motivo eles não conseguem saber quem assassinou aquele homem ou por qual motivo aquele homem teria sido assassinado. Nada leva a crer que foi a jovem ou que foi a dona da casa, mas a investigação acaba sempre girando em torno ali delas e também daquele bairro. Em paralelo a isso, esse investigador da CIA, que eu havia comentado, ele está atrás de um suposto traidor do país que estaria vendendo informações para a Rússia, uma coisa assim. Então, ele aproveita da investigação do assassinato e vai junto com o investigador da polícia local em todas as casas, ouvindo o depoimento das pessoas. Ninguém parece ter visto nada, ninguém parece ter ouvido nada. E eles ficam muito perdidos durante grande parte da história. A única pista que eles têm são alguns relógios que estavam no local, nas salas de estar dessa professora, e que ela, apesar de ser cega, é uma pessoa muito funcional, uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito esperta para a vida. Ela conhece a sua casa nos mínimos detalhes, ela não depende de ninguém para fazer nada, ela é muito autossuficiente. E ela diz que aqueles relógios não são delas, eles nunca estiveram na sala. Então eles foram colocados ali junto com o homem morto, junto com o corpo do homem. Então eles acreditam que aqueles relógios são as únicas pistas que eles teriam de quem assassinou aquele cara. Eu confesso pra vocês que eu tava muito empolgada com a leitura, eu tava adorando ali até o final. Quando chegou no fim, que eles finalmente descobriram quem tinha assassinado o cara e por quê, a forma como eles descobriram me desapontou absurdamente. Eu vou confessar pra vocês que eu esperava
algo um pouco mais elaborado, vamos dizer. Não sei se elaborado seria a palavra correta. Porque a gente passou 345 páginas acompanhando os dois, indo de casa em casa, de porta em porta, coletando depoimentos, investigando o material da roupa que o cara tava usando, investigando o dente do cara, investigando o cabelo do cara, colocando foto nos jornais, colocando foto na televisão. E nada de aparecer ninguém, assim, e quando apareceu, eles conseguiram derrubar a pessoa rapidamente, sabe? Teve outros assassinatos no meio que estavam envolvidos com aquele lá, e a gente super ansioso pra saber quem era, qual era a motivação, o que estava acontecendo. Só que o que acontece? Acontece que a autora, ela não te dá dica real nenhuma até o final do livro. Porque ela quer te enganar propositalmente. Então, ela só vai te dar alguma dica para que você desconfie de alguma coisa quando falta 5 páginas para acabar o livro. E aí, quando faltou 5 páginas para acabar o livro, esse Poirot, esse personagem muito famoso da Agatha Christie, ele fala assim para os investigadores: então, vocês são duas antas que não descobriram nada, mas eu já sei quem matou, eu já sei a motivação, vai lá e prende aquele fulano ali, porque foi ele. A motivação é essa. E eu fico assim, hã? Como assim? Como assim? O cara não saiu de dentro do apartamento. Ele só ouviu o que os outros dois investigadores estavam passando pra ele. E ele simplesmente sabia de tudo. Deixou assim os dois caras caçando ali, correndo atrás do próprio rabo, né? E no final ele falou, é isso aqui, olha. Né? Vocês são dois bestas, tá aqui, olha, pá. Então eu confesso que o final ele me desapontou um pouco. Não foi o que eu esperava para um livro da Agatha Christie, né? Nossa, Agatha Christie. Mas eu não tô desapontada como um todo com o livro. Eu acho que assim como aconteceu com o livro do Harlan Coben e com o A Seca da Jenny Harper, que são do mesmo estilo que eu li recentemente, também aconteceu esse mesmo formato de final ali com a história. A história foi bastante interessante, a escrita foi deliciosa, foi muito gostoso ler o livro, apesar do final não ter sido assim tudo que eu esperava. Então eu pretendo com certeza ler outras coisas da autora, quero muito conhecer outros livros dela. Eu ouvi falar muito bem, a Duda Menezes do canal Booked Addicted, se eu não tô muito enganada, gosta muito dos livros dela e eu assisti recentemente um vídeo que ela falou muito bem de vários livros e comentou sobre os relógios. Então eu quero sim ter eu quero ter outras experiências com os livros da Agatha Christie. Então foi isso o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum livro da Agatha Christie, por qual vocês acham que eu devo dar continuidade ali na minha experiência de leitura dos livros dela. Se vocês assinam Kindle Unlimited, se vocês acham que vale a pena eu talvez investir nessa assinatura também e ter acesso a uma quantidade maior de livros. O que vocês acham do Kindle? Eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o canal e para a divulgação do vídeo. E um beijo! Até a próxima!